Os raios do sol penetravam na cozinha, inundando o ambiente com uma luz dourada e acolhedora, quase como um convite à calma e a uma refeição prazerosa. O aroma do pão recém-assado, misturado a um delicado toque de baunilha, criava uma harmonia irresistível no ar. Isabela, em seu vestido florido que irradiava frescor e leveza, preparava rapidamente a mesa após uma intensa maratona culinária, antecipando o merecido descanso. Era domingo, o dia reservado para as visitas de Helena Vasconcelos, mãe do marido de Isabela. Essas visitas já haviam se tornado um ritual tão regular quanto a troca das estações. Todos os domingos, pontualmente às 15 horas, Helena surgia na porta. Isabela sempre se dedicava ao máximo para agradar a sogra, escolhendo com carinho o cardápio, testando receitas novas e criando verdadeiras obras-primas gastronômicas. Isabela, querida, como você é talentosa! Exclamou Helena Vasconcelos assim que entrou no hall. Que aroma maravilhoso! Olá! Respondeu Isabela com um sorriso caloroso, guiando a sogra até a cozinha. Com sua presença imponente, característica das mulheres experientes, Helena acomodou-se à mesa. Sua casa é tão acolhedora, comentou ela, enquanto observava ao redor. E sempre tão deliciosa a comida por aqui. Obrigada, faço o possível, respondeu Isabela com timidez, enquanto servia o chá e colocava um prato de pãezinho sobre a mesa. Helena observava atentamente cada detalhe da cozinha, os vasos de flores no parapeito da janela, o guardanapo bordado, os quadros que adornavam as paredes. A conversa fluiu naturalmente, leve e descontraída, enquanto as duas apreciavam o momento. Logo, como era de costume, Helena iniciou perguntas sobre o trabalho de Isabela no restaurante onde ela atuava como assistente de cozinha. Os clientes continuam tão exigentes quanto sempre? Perguntou Helena, mordendo um pedaço da torta recém-servida. Ah, um pouco, mas nada que eu não consiga lidar, respondeu Isabela, evitando prolongar o assunto. E o Serginho? Continuou a sogra, com um sorriso curioso. Com toda essa sua dedicação, acabei esquecendo de perguntar sobre o meu filho. Ele prometeu vir logo. Mas, sabe como é, até nos domingos ele acaba sendo chamado para resolver questões do trabalho, disse Isabela, colocando uma xícara de chá verde na frente de Helena. Meu trabalhador dedicado, comentou a mãe, pegando a xícara e levando-a aos lábios. Mas não acha uma pena que ele esteja tão ausente de casa ultimamente? Isabela corou levemente, desconfortável com o rumo da conversa. Não queria tocar naquele ponto delicado. Apesar de tudo, sentia-se acolhida e valorizada. Percebendo a mudança no clima, Helena sorriu ao observar a torta. E o que é essa maravilha que você preparou? Torta de cereja, com um toque de baunilha e canela. É a sua preferida, não é? Respondeu Isabela, cortando fatias para ambas. Bom, para ser sincera, eu prefiro com geleia de maçã. Mas tudo bem. Você é mesmo um gênio da cozinha, elogiou a sogra, mordendo mais um pedaço. Isabela sorriu, satisfeita com o elogio. Nos últimos tempos, a relação entre as duas havia se tornado mais amigável. As discussões de outrora, que pareciam intermináveis, haviam dado lugar a conversas leves sobre assuntos triviais, como clima, seriados e outras banalidades. A conversa foi interrompida por uma ligação do gerente do restaurante, que Isabela precisou atender. Quando voltou, encontrou Helena pensativa. E o Sérgio? Ele comenta sobre o trabalho? Fala dos planos de vocês? Perguntou a sogra, com um tom mais sério. Não muito, para ser honesta. Ele está sempre tão ocupado. Faz semanas que estamos tentando marcar uma consulta médica, mas não conseguimos, confessou Isabela com um suspiro de cansaço. Vocês precisam encontrar tempo. Sem filhos, que tipo de família é essa? Hoje em dia, a medicina faz milagres, e você ainda é jovem, tem muito tempo pela frente, comentou Helena enquanto se levantava da mesa, deixando Isabela em silêncio, pensativa. Obrigada pelo lanche delicioso, Isabela. Acho que já vou indo, disse Helena, levantando-se da mesa. Claro. Vou embrulhar metade da torta para você levar, respondeu Isabela, acompanhando a sogra até a porta. Assim que Helena se despediu e saiu, Isabela soltou um suspiro de alívio. Voltou à cozinha para organizar a bagunça do lanche, mas seu olhar foi atraído por um vaso de gerânios na janela. A planta estava visivelmente murcha, o que a deixou intrigada. Tenho certeza de que a reguei ontem, pensou Isabela.
Movida pela curiosidade, pegou uma pequena pá e começou a remexer a terra com cuidado. Para sua surpresa, algo incomum apareceu entre as raízes, um objeto alongado. O que é isso? O coração de Isabela disparou, e um misto de incredulidade e ansiedade tomou conta dela. Será que isso é um aparelho de escuta? Algo que só se vê em filmes de espionagem? Não pode ser. Isso é loucura. Enquanto tentava processar a descoberta, o som da porta da frente se abrindo a trouxe de volta à realidade. Sérgio chegou em casa cerca de 1 hora depois, de bom humor, com um sorriso no rosto. Assim que entrou, tirou o casaco e a beijou. Como foi o lanche da rainha? Perguntou ele, deixando o casaco no hall. Espero que minha mãe tenha ficado satisfeita. Foi tudo bem. Ela gostou, respondeu Isabela, se esforçando para parecer natural, mesmo que o coração ainda estivesse acelerado. Quem diria, hein? Ela é apaixonada pela sua mágica na cozinha, disse Sérgio com um sorriso, sem perceber o turbilhão de pensamentos que passava pela cabeça de Isabela. Isabela pegou o vaso de gerânios e seguiu para o banheiro. O que aconteceu com a planta? Perguntou Sérgio, a observando curiosamente. Ela estava normal antes, não estava? Pois é, começou a murchar do nada, respondeu Isabela, tentando parecer tranquila. Acho que vou trocar a terra, talvez ela melhore. Sérgio deu de ombros, contendo um sorriso. Não vai me dizer que acha que minha mãe sugou a energia vital da planta com a presença dela, né? Isabela franziu a testa, sem paciência para brincadeiras. Isso não tem graça, Sérgio. Determinada, ela foi até a despensa e encontrou outro vaso e um pacote de terra especial enriquecida com microelementos. Com cuidado, começou a transplantar o gerânio, retirando a planta e inspecionando as raízes. Por mais que procurasse, não encontrou nenhum outro objeto estranho na terra, exceto aquele pequeno objeto que agora repousava em seu bolso. Será que isso é mesmo um aparelho de escuta? A dúvida a corroía. Mas por que minha sogra faria algo assim? Isabela colocou o gerânio no novo vaso e voltou para a sala, tentando agir normalmente. Sérgio não mencionou mais nada sobre a planta, e aparentemente, não percebeu a inquietação nos olhos da esposa. Quando a noite caiu e Sérgio foi dormir, Isabela pegou o misterioso objeto de seu bolso. Sentada na sala em silêncio, examinava o pequeno objeto em suas mãos. Era um intruso, uma presença estranha que parecia perturbar a paz de sua rotina. Pensamentos confusos rodopiavam em sua mente. Sérgio? Não faz sentido. Ele saiu cedo e não teria mexido na planta. Helena? Isso parece mais provável. A sogra podia ter colocado o objeto enquanto Isabela estava distraída ao telefone com o gerente do restaurante. Isabela percebeu que, por enquanto, o mistério permaneceria sem solução. Decidiu não contar nada a Sérgio sobre sua descoberta. Preferia investigar por conta própria, acreditando que, com paciência, conseguiria desvendar a verdade por trás daquele objeto intrigante. Com cuidado, guardou o dispositivo em uma gaveta da mesa. Sabia que precisava agir com cautela e planejar cada passo. Pesquisou na internet e encontrou informações sobre um aparelho similar. Para sua surpresa, o dispositivo era capaz de gravar sons mesmo enterrado em terra fofa, a uma profundidade de até 7 centímetros. Não havia mais dúvidas. Era realmente um aparelho de escuta. Então, minha sogra veio me visitar. Mas foi mesmo Helena quem fez isso? E se não foi ela, quem poderia ter sido? Isabela murmurou para si mesma, enquanto o turbilhão de pensamentos a deixava inquieta. Confrontar diretamente a sogra a deixava apreensiva. E se ela se ofender? Finalmente conseguimos nos entender. E agora isso. Vale a pena arriscar essa trégua frágil por causa de um microfone escondido em um vaso de flores? Tentando afastar os pensamentos, Isabela foi para o quarto, onde Sérgio já dormia profundamente. Contudo, o sono lhe escapava. Deitada na cama, encarava um ponto fixo no teto enquanto a escuridão do lado de fora parecia se intensificar. Fragmentos do dia passavam por sua mente como flashes. O sorriso aparentemente inocente de Helena, o comentário sarcástico de Sérgio, e, acima de tudo, o pequeno e inquietante dispositivo que agora ocupava seus pensamentos. Na quietude do quarto, com o som ritmado da respiração de Sérgio ao seu lado, Isabela começou a divagar, sem perceber, para memórias do passado. Subitamente, estava em outro lugar, em outro tempo.
Era apenas uma menina de cerca de 7 anos, sentada no parapeito da janela de seu quarto. Observava o pai cuidar das roseiras no jardim com dedicação, como se cada gesto fosse parte de um ritual silencioso e significativo. A lembrança trouxe um inesperado alívio momentâneo, mas também um contraste doloroso com a incerteza que agora pairava sobre sua vida. Parecia uma tarefa incomum para um homem, mas ele apreciava aquele momento. Seus cabelos escuros já exibiam fios grisalhos, desalinhados pela brisa do jardim. Pedro Valentim era um homem alto, com traços marcantes e olhos que exalavam bondade. Renomado advogado criminal da cidade, ele encontrava refúgio na família e em seu jardim de rosas. "Papai, você vai trabalhar hoje?" perguntou Isabela, com sua voz infantil e curiosa. "Sim, minha querida. Hoje tenho um caso importante. Preciso ajudar uma pessoa que está em apuros", respondeu o pai, com um sorriso acolhedor. "E o que é um tribunal?" continuou a pequena, intrigada, tentando imaginar aquele lugar misterioso. "Bem, é um prédio onde as pessoas resolvem seus conflitos. É onde a verdade e a justiça vencem o mal. Eu sou como um defensor do bem. Ajudo quem não consegue se defender sozinho", explicou ele, sentando-se ao lado dela e colocando a mão gentilmente sobre sua cabeça. Isabela ouvia com olhos brilhantes, imaginando em um grande tribunal, derrotando vilões e proclamando palavras de sabedoria. Em seu coração infantil, começou a sonhar em seguir os passos do pai, lutando pela verdade e pela justiça. "Quando eu crescer, vou ser advogada como você", exclamou ela, abraçando-o com entusiasmo. "Claro que vai, minha filha inteligente e talentosa. Você pode alcançar tudo o que quiser", respondeu Pedro Valentim, com orgulho evidente na voz. "Escute seu pai. Ele sabe o que diz", comentou a mãe, sorrindo enquanto os observava. Mas a infância, tão breve e preciosa, passou como um rio correndo rápido. E o destino, impiedoso, trouxe escuridão. O som dos freios em uma estrada coberta de gelo, a sirene da ambulância cortando o ar gelado, os gritos desesperados das testemunhas, o hospital. E por fim, o cemitério da cidade, onde um novo montículo de terra foi coberto por flores de luto. Aquelas flores marcariam para sempre a memória de Isabela. O momento mais doloroso foi sua despedida da mãe, quando seus pequenos dedos seguraram a mão fria pela última vez. Mais do que tudo, Isabela desejava ter o poder de uma feiticeira para voltar no tempo, para evitar o acidente fatal que tirou sua mãe e deixou seu pai preso a uma cadeira de rodas. A dor e a saudade moldaram sua alma. Ela se lembrava do sorriso caloroso do pai, da segurança que ele transmitia, e agora sentia que era sua vez de ser forte, de carregar consigo o legado dele. Afinal, lutar pela verdade e proteger os que precisam era mais do que uma profissão. Era um destino. O acidente abalou profundamente Pedro Valentim. "Isabela, minha querida, você precisa ser forte. Sua mãe sonhava em te ver feliz", disse-lhe no dia em que recebeu alta do hospital, se esforçando para ignorar os olhares de compaixão dos médicos e enfermeiros. Essas palavras ficaram gravadas na memória de Isabela para sempre. Ela via que o pai, mesmo com todas as dificuldades, lutava para ser forte por ela e pelo futuro que a família havia perdido em questão de segundos. Antes do acidente, Pedro sonhava em ver Isabela seguir seus passos, tornando-se advogada e continuando seu legado. Ele sempre dizia com convicção: "Isabela, você é capaz de muito mais. Você é inteligente e cheia de potencial." No entanto, com o passar do tempo, os interesses de Isabela mudaram drasticamente. Certa noite, com lágrimas nos olhos, ela revelou sua decisão. "Não quero ser advogada", sussurrou ela, olhando para o chão. "Quero assar tortas e cozinhar pratos deliciosos. Quero estudar culinária." A voz de Pedro carregava uma mistura de surpresa e dúvida. "Tem certeza? Você tem potencial para ser uma advogada excepcional e dar continuidade ao legado que comecei. Nossa família sempre foi formada por grandes advogados, e você poderia ser a melhor de todos." "Talvez, papai. Mas o que eu quero mesmo é ser chefe de cozinha." Por um momento, Pedro ficou em silêncio, processando as palavras da filha. Então, com um tom calmo, embora ligeiramente melancólico, respondeu: "Tudo bem, eu vou te apoiar." Ele sabia que Isabela não desistiria de seu sonho, assim como ele próprio não havia desistido do dele quando, pela primeira vez, acompanhou seu pai ao tribunal. E Pedro cumpriu sua promessa.
Mesmo confinado à cadeira de rodas, ele a ajudava na cozinha, lia livros de receitas ao lado dela, e no fundo, sentia um orgulho imenso por sua determinação e coragem de traçar seu próprio caminho. Ainda assim, Isabela se lembrava com carinho das vezes em que o acompanhava aos tribunais. Do fundo da sala, observava o pai defender seus clientes com uma voz firme e confiante. Isabela, você consegue ver isso claramente? Ele perguntava, sempre atento ao seu aprendizado. Aprenda a enxergar a verdade, a entender a essência e a provar seu ponto de vista. Essas palavras ressoaram na mente de Isabela enquanto ela revivia memórias do pai preparando-se para seu último caso. Foi justamente aquele processo, envolvendo uma grande empresa e cheio de complexidades, que coincidiu com a morte trágica de sua mãe. Essas lembranças traziam dor, mas também reforçavam o amor e o respeito que ela sentia por Pedro, um homem que, apesar das adversidades, nunca deixou de acreditar na filha. Isso é muito importante para mim, Irene. Quero ganhar este caso, disse Pedro Valentim à esposa durante o jantar, com um tom grave de quem carregava o peso do mundo nos ombros. Ele havia planejado cada detalhe, analisado cada argumento com cuidado. Contudo, no tribunal, tudo terminou em derrota. Pedro perdeu o que talvez fosse o caso mais significativo de sua carreira. Pelo olhar abatido, era evidente que ele estava arrasado, mas a determinação de não aceitar a derrota ainda brilhava em seus olhos. Mais tarde, Isabela refletiria inúmeras vezes sobre aquele momento, questionando se a frustração da derrota havia, de alguma forma, contribuído para o trágico acidente na estrada. Embora nenhuma ligação direta tivesse sido identificada, a dúvida permanecia como uma sombra em sua memória. Apesar de tudo, Isabela seguiu em frente. Concluiu o curso de culinária com excelência e iniciou sua carreira em um restaurante, começando a escrever sua própria história na gastronomia. Durante esses anos, as palavras de seu pai a acompanhavam como um mantra: o mais importante é que você seja feliz. Foi nesse turbilhão de lembranças que ela se pegou recordando como conheceu Sérgio, seu futuro marido. O encontro aconteceu no restaurante onde trabalhava como assistente de cozinha e às vezes, como substituta. Era uma noite gelada de janeiro, e a tempestade de neve do lado de fora fazia o ar parecer mais cortante. Sérgio havia marcado um encontro, mas a moça não apareceu. Desapontado, ele decidiu entrar no restaurante para se aquecer. Boa noite, cumprimentou ele, um tanto tímido. Gostaria de medalhões de veado com molho de frutas vermelhas. Isabela ficou surpresa. Aquele prato era tão raramente pedido que quase havia caído no esquecimento. Feito com frutas silvestres exóticas e de alto custo, era uma escolha inusitada. Sentiu um leve rubor no rosto enquanto organizava os pensamentos. Amava seu trabalho e sentia enorme satisfação em ver os clientes apreciando os pratos que ajudava a preparar. Imersa em reflexões, foi despertada pela voz do chefe Miguel Ferreira. E então, Isabela? Ah, olha só! Um pedido de medalhões de veado. Rapidamente, ela começou a reunir os ingredientes necessários. Naquela noite, além de ajudar na cozinha, Isabela também era responsável por atender algumas mesas. Quando Michael terminou de preparar o prato, ela levou o pedido até Sérgio. Bom apetite, disse ela com um sorriso sincero, colocando o prato diante dele. Isabela não sabia, mas aquele momento seria o início de algo muito maior. Isabela observava atentamente o brilho misterioso nos olhos de Sérgio enquanto ele agradecia educadamente. Obrigado, disse ele, pegando o garfo e cortando o primeiro pedaço do prato com cuidado. Enquanto isso, de volta à cozinha, Isabela não conseguia evitar lançar olhares furtivos para o salão. Havia algo intrigante naquele cliente raro, algo que a fazia querer acompanhar sua reação ao prato. Mas, de repente, algo inesperado aconteceu, mudando completamente o clima do restaurante. Sérgio começou a engasgar, levando as mãos ao pescoço e demonstrando dificuldade para respirar. Algo está errado? Perguntou Isabela, alarmada, saindo rapidamente da cozinha ao perceber o que estava acontecendo. Não estou bem, minha garganta. É difícil respirar, respondeu Sérgio, tossindo e com o rosto começando a inchar visivelmente. O coração de Isabela disparou. Ela reconhecia os sinais. Era uma reação alérgica grave. A cena trouxe à tona uma memória dolorosa de infância, quando sua mãe quase perdeu a vida após ser picada por uma vespa. Com a respiração acelerada, ela tentou manter a calma. Miguel! Gritou Isabela,
chamando pelo chefe com desespero na voz. Miguel correu para o salão ao ouvir o grito, analisou rapidamente a situação e, ao notar a gravidade do caso, buscou o telefone no bolso para ligar para a emergência. Mas um detalhe crucial o fez hesitar. Droga, deixei meu telefone na cozinha. Chame a ambulância. Eu vou desligar o forno enquanto isso, disse ele, correndo de volta para evitar outros problemas. Isabela ficou paralisada por alguns segundos. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o próprio celular. Sentia-se tomada por um misto de medo e culpa, acreditando que o prato que preparou poderia ter desencadeado a reação alérgica. Ela sabia que cada segundo era precioso, mas sua mente estava em um turbilhão, lutando para agir rapidamente e salvar o cliente que, até minutos atrás, parecia tão tranquilo. A ambulância já está a caminho, chegará em 5 minutos, disse Isabela, tentando transmitir calma enquanto observava Sérgio, pálido, com os lábios azulados e respirando com dificuldade. Não se preocupe, eles chegarão em breve, tentou tranquilizá-lo, embora por dentro estivesse tomada pela preocupação. Obrigado, sussurrou Sérgio, com um esforço visível. Isabela segurou a mão dele, tentando controlar a própria ansiedade. Nos olhos do rapaz, viu não apenas medo, mas também gratidão. Nunca passei por algo assim, continuou ele, levando a mão ao peito. Infelizmente, alergias podem ser muito imprevisíveis, respondeu Isabela, notando o esforço dele para respirar. Lá estão eles, disse ela aliviada, ao ver as luzes da ambulância brilhando do lado de fora. Os paramédicos agiram rapidamente, aplicando a medicação necessária para estabilizá-lo antes de levá-lo ao hospital. Isabela os observou partirem, sentindo o peso da tensão diminuir um pouco. No entanto, o resto do turno foi caótico. A atmosfera no restaurante permaneceu carregada, com clientes ainda comentando o incidente. No dia seguinte, durante sua folga, Isabela decidiu visitar Sérgio no hospital. Obrigado, Isabela, disse ele, sorrindo com gratidão. Acho que você salvou minha vida. Só fiz o que qualquer um faria, respondeu ela, corando timidamente, mas não conseguindo esconder o sorriso. Depois que ele recebeu alta, os dois continuaram a se encontrar e rapidamente começaram a viver um relacionamento apaixonado. Quando Sérgio a pediu em casamento, Isabela não hesitou. Ela o amava profundamente, por sua força, inteligência e senso de humor. Mais do que isso, acreditava que o amor dele seria eterno, como de seus pais, baseado em harmonia e compreensão. No entanto, ultimamente, algo parecia estar diferente. Sérgio passava cada vez mais tempo no trabalho, mesmo nos fins de semana. Embora ele ocupasse um cargo importante como vice-diretor de suprimentos, Isabela não conseguia entender por que tantas horas extras eram necessárias. Deitada na cama, mergulhada em seus pensamentos, a dúvida a consumia. Você não está dormindo? Perguntou Sérgio, interrompendo suas reflexões. Isabela abriu os olhos rapidamente. Não, só não consigo pegar no sono, respondeu, tentando disfarçar sua inquietação. Aconteceu alguma coisa? Insistiu ele, pegando o celular na mesinha de cabeceira. Não, nada. Está tudo bem. Você está meio estranha hoje, comentou Sérgio, abraçando-a pelos ombros. Espero que não seja por causa daquele vaso de flores que você estava tão preocupada. Claro que não. Só estou cansada. Acho que foi o jantar para sua mãe, respondeu ela, sentindo o calor da respiração dele em sua nuca, enquanto um peso invisível ainda pressionava seu peito. Que tal irmos até a cozinha tomar um chá? Já que você não consegue dormir, sugeriu Sérgio, beijando o topo da cabeça de Isabela. Não, obrigada, respondeu ela, fechando os olhos. Não estava pronta para falar sobre a escuta. Então vamos dormir, disse ele, acariciando suavemente suas costas. Na manhã seguinte, Isabela encontrou Sérgio na cozinha, preparando café. Bom dia, disse ele, sorrindo calorosamente. Bom dia. Por que você está tão cedo de pé? Perguntou Isabela, ainda sonolenta. Trabalho, como sempre. Tenho uma pequena viagem hoje e quero estar preparado. Mas você ainda parece abatida. Que tal tirar o dia para descansar ou ir ao cinema? Pode te ajudar a relaxar, sugeriu ele, a observando com atenção. Isabela apenas sorriu, mas sua mente estava distante. A forma como Sérgio falava, quase como se fosse o principal pilar da família, a incomodava.
Era como se o trabalho dela no restaurante fosse relevante. Contudo, Isabela contribuía significativamente para o orçamento da casa, quase igualando a renda de Sérgio. Mas, como tantas vezes acontece, a posição do homem na família era supervalorizada, ainda que, no caso de Sérgio, isso não se refletisse em ações concretas. Há algum tempo, Isabela já havia notado que Sérgio vivia em um ritmo frenético, mas produzia pouco. Cedo ou tarde, todas as conversas entre eles acabavam girando em torno do trabalho dele. Mas quem ouvia Isabela? Nem mesmo Helena, sua sogra, parecia dar atenção a ela. Aparecia apenas para saborear as refeições que Isabela preparava com tanto capricho. Não que Helena fosse uma pessoa má, mas era evidente que suas prioridades estavam bem definidas. Primeiro ela mesma, depois o filho, e só muito raramente, a nora. Ela quase não tinha contato com o pai de Isabela, Pedro Valentim. Na verdade, eles só se encontraram no casamento de Isabela e Sérgio. Pedro, por sua vez, estava mais frágil nos últimos tempos. Preso à cadeira de rodas, ainda mantinha seu amor pelas flores, cuidando delas como podia. Ele sabia que nunca mais voltaria a andar. Os médicos haviam deixado claro que, com suas lesões, milagres não existiam. Isabela, envergonhada, reconhecia que raramente visitava o pai. Durante a semana, o trabalho no restaurante consumia todo o seu tempo, e aos domingos, sempre havia as visitas da sogra ou compromissos culinários. Aos sábados, que poderiam ser dedicados ao pai, as tarefas domésticas ocupavam o dia: lavar roupa, limpar a casa, ir ao mercado. Sérgio nunca a acompanhava. Sempre tinha algo urgente, como contratos ou reuniões importantes. Isabela sentiu um aperto no peito ao pensar em seu pai. Ele, que sempre fora sua inspiração, agora estava praticamente esquecido em meio à correria da rotina. Ela sabia que precisava mudar isso, mas, no fundo, se sentia sobrecarregada, dividida entre tantas responsabilidades e tão pouca reciprocidade em sua própria casa. Isabela já estava acostumada a enfrentar o mercado sozinha, saindo de casa de mãos vazias e retornando carregada de sacolas cheias. Todas as compras eram para o marido e a sogra. E apesar disso, Helena nem sequer se lembrava se sua torta favorita era de maçã ou cereja. Mas bastava Isabela ousar não fazer nenhuma que a sogra fazia questão de demonstrar sua insatisfação, soltando indiretas durante horas. Com uma xícara de café forte em mãos, Isabela tentou organizar seus pensamentos. Decidiu que precisava lidar com a questão da escuta antes de se preocupar com qualquer outra coisa. Sérgio, hoje não vou trabalhar, anunciou ela, fitando o marido, que comia tranquilamente, alheio ao que se passava em sua mente. Estou com uma dor de cabeça acumulada de uma semana inteira. Quero visitar meu pai. Tenho algo importante para resolver com ele. Sérgio deu de ombros, sem sequer levantar os olhos do prato. Tudo bem, faça o que achar melhor, respondeu ele, com uma indiferença cortante. A falta de interesse do marido atingiu Isabela como uma faca no peito. É como se eu não significasse nada para ele, pensou, enquanto segurava firmemente a pequena caixa com o dispositivo de escuta. Após alguns segundos de hesitação, ela pressionou o botão minúsculo para desativá-lo. Depois de acompanhar Sérgio até a porta, Isabela começou a se preparar para sair. Pegou alguns doces que havia assado, acrescentou sementes de flores de alta qualidade que comprou online especialmente para o pai e saiu. Ao pisar na rua, sorriu para o sol brilhante do outono e seguiu apressada até o ponto de ônibus. O tempo estava agradável, e seu humor melhorou ligeiramente. E daí que minha sogra fez algo tão desagradável? Isso não é o fim do mundo. Talvez ela não quisesse causar nenhum mal. Talvez estivesse apenas entediada, querendo se sentir mais próxima da vida do filho, saber como vivemos, o que pensamos, quais são nossos planos. A viagem de ônibus lotado parecia interminável, mas, por sorte, Isabela conseguiu um assento perto da janela. Observava os pedestres apressados e ouvia música nos fones, embora as melodias parecessem vazias, sem vida. Seus pensamentos estavam presos em Sérgio. Por que ele tem sido tão frio comigo? Será que está escondendo algo? Quando o ônibus parou em um semáforo, Isabela viu algo que fez seu coração parar por um instante. Do outro lado da rua, estava Sérgio, sorrindo sua expressão mais encantadora, enquanto entregava um enorme buquê de rosas vermelhas a uma mulher desconhecida. Ela era alta, magra, e seus longos cabelos ruivos brilhavam sob a luz do sol.
Isabela agarrou os apoios do assento com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Ela assistiu, incrédula, enquanto Sérgio abria a porta do carro para a mulher, e juntos, eles partiam, a deixando com uma dor esmagadora no peito. Como ele pôde? Sussurrou, tentando conter as lágrimas que insistiam em cair. Sair do ônibus naquele momento era impossível. E mesmo que pudesse, para onde iria? Correr atrás do carro dele como uma cachorrinha desesperada? Não, jamais. Não suportaria tamanha humilhação. Permaneceria ali, sufocando a dor e tentando encontrar forças para entender como sua vida tinha chegado a esse ponto. Decidida a falar com Sérgio, Isabela tentou várias vezes discar o número dele no celular, mas era sempre recebida pela voz fria da operadora informando que o número estava indisponível. Está fora de área, pensou Isabela, frustrada, enquanto insistia em tentar novamente. Quando finalmente chegou ao ponto final do ônibus, decidiu ir direto para a casa do pai, como se buscasse conforto na presença sólida de Pedro Valentim. Ao vê-la chorando na porta, Pedro não fez perguntas. Apenas abriu os braços e a conduziu para a sala de estar, onde ela se sentou no sofá, ainda tremendo. Pai, começou Isabela, respirando fundo enquanto tentava organizar os pensamentos. Preciso da sua ajuda. Recentemente, encontrei isso no vaso de flores lá em casa. Ela retirou o dispositivo de escuta do bolso e o entregou ao pai. Pedro pegou o objeto com cuidado, examinando-o minuciosamente. Seus lábios se comprimiram em uma linha fina antes de finalmente falar. Isso é sério, Isabela. Alguém está te espionando ou monitorando sua família. Mas o porquê? Precisamos descobrir. Pensativo, ele pegou o telefone e fez uma ligação. Gabriel, meu amigo, como vai? É o Pedro. Sim, sou eu. Preciso de um favor urgente. Pode vir até minha casa agora? É importante. Isabela sabia quem era Gabriel, filho de um velho amigo de seu pai, ex-policial e agora detetive particular. 20 minutos depois, Gabriel já estava na sala, com sua postura tranquila, mas profissional. Quero que me contem tudo, desde o começo até o fim, disse ele, com um olhar atento voltado para Isabela. Enquanto ela explicava tudo, desde a descoberta do dispositivo até a cena devastadora com Sérgio e a mulher de cabelos ruivos, Pedro observava Gabriel com um olhar que deixava clara sua preocupação com a segurança da filha. É estranho, comentou Gabriel, girando o pequeno aparelho entre os dedos. Esses dispositivos costumam ser usados por agências de inteligência ou organizações criminosas. Quem teria interesse em te espionar? Você tem alguma ideia? Nada. Absolutamente nada, respondeu Isabela, confusa e aflita. Eu sou só uma cozinheira comum, ela disse, a voz embargada. Não incomodo ninguém, só vivo minha vida como qualquer outra pessoa. Mas alguém, claramente, está interessado nisso, respondeu Gabriel, com seriedade. Talvez tenha algo a ver com seu trabalho, ou, quem sabe, com Sérgio. Isabela engoliu em seco. Não podemos descartar nenhuma possibilidade até sabermos a verdade. Gabriel continuou. Quero que você seja cuidadosa, Isabela. Não conte a ninguém sobre nossa conversa de hoje. E talvez, seja melhor sair de casa por um tempo. Vou tentar rastrear a origem do sinal deste dispositivo de escuta, mas precisamos ser discretos. E para onde eu iria? Perguntou Isabela, com a voz trêmula. Nem sei onde poderia ficar. Pedro segurou a mão da filha e respondeu com firmeza. Aqui, comigo. Sempre haverá espaço para você. Sempre. Acho que o melhor seria você passar um tempo na minha casa de campo, sugeriu Gabriel, com um tom sereno. Fica longe da cidade, em um lugar tranquilo. Lá você poderá descansar e se acalmar. Não se preocupe, é uma casa que herdei da minha avó. Isabela lançou um olhar hesitante para o pai. Pai, eu não queria ser um incômodo. E o que vou dizer para o Sérgio? Não diga bobagens, respondeu Pedro com firmeza. Sua segurança é a prioridade agora. Vá com Gabriel. Nós cuidaremos de resolver essa situação. Quanto ao Sérgio, deixe isso comigo. Percebendo que a decisão de seu pai não era negociável, Isabela respirou fundo e concordou. Ótimo. Vou preparar tudo para você. Compro os mantimentos e te entrego as chaves da casa. Também posso providenciar um táxi, disse Gabriel, visivelmente embaraçado, mas determinado. Ah, pode me chamar de tio Pedro.
Não estamos no tribunal, brincou Pedro, esboçando um sorriso para Gabriel, que respondeu com um aceno discreto. Naquela mesma noite, Sérgio começou a estranhar o fato de Isabela não ter voltado para casa. Preocupado, ligou para ela, tentando entender o que estava acontecendo. Onde você está, Isabela? Por que não voltou para casa? Perguntou ele, com uma falsa preocupação na voz. Isabela respirou fundo, mas não conseguiu conter a raiva. Eu sei de tudo, Sérgio. Vi você com outra mulher, entregando flores para ela. Não adianta negar, eu estava lá. Sérgio tentou se justificar, sua voz carregada de nervosismo. Isso não é verdade, Isabela. Você está entendendo tudo errado. Antes que ele pudesse continuar, Isabela cortou a ligação. Ela não queria ouvir mais nenhuma desculpa ou mentira. Sérgio tentou ligar várias vezes, mas ela ignorou todas as chamadas, até que ele finalmente desistiu. A casa de campo de Gabriel era um refúgio encantador, rodeada por uma floresta de pinheiros imponentes. Pequena e feita de madeira, suas janelas altas ofereciam uma vista inesquecível para um campo vasto e sereno. Por dentro, o ambiente era acolhedor, estantes abarrotadas de livros, fotos antigas e o cheiro reconfortante da madeira completavam o cenário. Obrigada por tudo, disse Isabela em uma das ligações noturnas para Gabriel. Você tem sido muito generoso. Não é nada, respondeu ele com simplicidade. Só quero que você esteja segura. Os dias na casa pareciam saídos de um conto de fadas. Isabela finalmente experimentava uma paz que há muito não sentia. O silêncio era interrompido apenas pelo canto dos pássaros e pelos raios de sol que dançavam entre as árvores. Ela cozinhava apenas para si mesma, lia avidamente e fazia longas caminhadas pela floresta, reconstruindo pouco a pouco a serenidade que Sérgio havia destruído. Foi em uma dessas caminhadas, enquanto explorava os arredores à procura de cogumelos, que ouviu um som fraco. Um ganido. Instintivamente, virou-se para a esquerda e avistou um pequeno filhote tremendo de frio, escondido sob um arbusto. Ele era minúsculo, com olhos grandes e tristes, e orelhas longas e caídas, que lembravam as de um cão de caça. Sem pensar duas vezes, Isabela o pegou nos braços e o levou para casa. O filhote, que recebeu o nome de Scooby, rapidamente se tornou um verdadeiro companheiro. Sua presença iluminava os dias de Isabela, enchendo sua vida de alegria com sua energia brincalhona e amor incondicional. Ela o cuidava com dedicação, e juntos criaram uma rotina cheia de afeto e risadas. Scooby era, sem dúvida, um raio de luz, aquecendo o coração de Isabela como ela jamais havia imaginado. A vida na casa de campo seguia tranquila, envolta em uma serenidade que Isabela muito não experimentava. Durante esse período, Sérgio não deu nenhum sinal, nem uma única ligação. Para Isabela, isso apenas confirmava que sua decisão de se afastar tinha sido a mais acertada. Gabriel, por outro lado, aparecia de tempos em tempos. Durante essas visitas, compartilhavam xícaras de chá e longas conversas. Aos poucos, Isabela começou a nutrir uma simpatia crescente por ele. Gabriel era atencioso e cuidadoso, qualidades que a faziam questionar seus próprios sentimentos. Será que estava se apaixonando? No entanto, a incerteza sobre os sentimentos dele a deixava inquieta. Às vezes, quando Gabriel permanecia mais tempo do que o habitual, Isabela se pegava imaginando se ele a enxergava como mais do que uma amiga. Essa possibilidade a enchia de esperança e, ao mesmo tempo, de dúvidas. E se ele apenas me vê como alguém que precisa de proteção e não como uma mulher? Certa noite, sentados na varanda enquanto admiravam o pôr do sol, Gabriel quebrou o silêncio com uma confissão inesperada. Isabela, quero que você saiba que estou muito feliz por ter te encontrado. Você trouxe algo novo e especial para minha vida. O coração de Isabela acelerou, aquecido por aquela declaração. Com um sorriso tímido, ela respondeu: eu também estou feliz por ter você por perto. Você me trouxe um senso de proteção que eu não sentia há muito tempo. Naquele instante, as mágoas causadas pela traição de Sérgio pareceram menos importantes. Havia, talvez, espaço para um novo amor. Contudo, as feridas do passado ainda estavam presentes, como cicatrizes que doem em dias de chuva. Mesmo assim, ao lado de Gabriel, Isabela sentia-se segura e acolhida. Ele era tão cuidadoso que, sempre que tinha oportunidade, preparava deliciosos cafés da manhã,
contava histórias fascinantes de suas investigações e compartilhava com ela seus pensamentos mais íntimos. Com o tempo, Isabela percebeu que mudar-se para a casa de campo não havia sido uma perda, mas um renascimento. Longe da turbulência de sua antiga vida, ela conseguiu se reconectar consigo mesma e encontrar uma paz há muito esquecida. O silêncio de Helena, sua sogra, também contribuiu para essa tranquilidade. Desde que se afastou, não havia recebido nenhuma ligação ou mensagem dela, como se a mulher tivesse desaparecido do mundo. Por outro lado, o relacionamento com seu pai se fortalecia a cada dia. Pedro Valentim e Isabela conversavam quase todas as noites por vídeo. Ele mostrava as novas flores de seu jardim de rosas, enquanto ela relatava as travessuras do pequeno Scooby, que agora era parte inseparável de sua vida. Em um dia quente de novembro, Gabriel ligou pedindo que se encontrassem na cidade. Isabela decidiu ir de trem suburbano, uma escolha prática e menos estressante. A viagem foi um momento de pausa para ela. Sentada perto da janela, observava a paisagem passar enquanto o ritmo constante das rodas nos trilhos a embalava. Era uma sensação de liberdade que há tempos não sentia, um prelúdio para algo que prometia ser especial. Uma hora depois, sob a sombra de imponentes bordos em um parque tranquilo, Isabela encontrou Gabriel. Seus olhos, sempre gentis, agora exibiam uma seriedade que parecia refletir o peso da situação. Naquele instante, ele parecia a personificação de alguém acostumado a enfrentar o perigo sem hesitação. Isabela, começou ele, em tom grave, finalmente conseguimos rastrear o sinal do dispositivo de escuta. Ele nos levou a um armazém na periferia da cidade. Pelo que sabemos, é lá que está o centro de controle. E agora, o que fazemos? Perguntou Isabela, sentindo o coração disparar entre o medo e a curiosidade. Gabriel frisou que o próximo passo exigiria cautela e um planejamento meticuloso. Esse equipamento é de alto nível. Não é algo que qualquer um teria acesso. E quanto ao Sérgio? Sussurrou Isabela, como se temesse a resposta. Ele está envolvido nisso? Gabriel hesitou antes de responder. Ainda não podemos afirmar, mas há indícios de que ele pode estar envolvido. Talvez tenha sido forçado, ou talvez estivesse jogando dos dois lados o tempo todo. Isso inclui sua sogra. As palavras de Gabriel fizeram Isabela estremecer. A ideia de Sérgio estar envolvido era assustadora, mas ela sabia que ele já era capaz de traições. Talvez isso fosse apenas mais uma. O que acontece agora? Perguntou ela, com a voz tomada pelo desespero. O que devo fazer? Não sei mais em quem confiar. Gabriel tentou tranquilizá-la. Vou descobrir tudo o que puder. Não perca a esperança. Vamos encontrar as respostas. Por enquanto, o mais importante é sua segurança. Fique na casa de campo e evite sair sem necessidade. De repente, um som estranho veio das profundezas do parque, interrompendo a conversa. O que foi isso? Perguntou Isabela, olhando em direção ao barulho. Não sei, mas vamos verificar, respondeu Gabriel, já se movimentando. Seguindo o som, chegaram a uma área sob os galhos densos de antigos castanheiros. Ali, encontraram um carrinho de bebê fechado, preparado para o inverno. Isabela se aproximou rapidamente e, ao levantar o cobertor macio, viu um bebê pequeno, de olhos grandes e azuis, que expressavam medo e solidão. Ele chorava baixinho, com lábios entreabertos e pequenas mãos fechadas em punhos. No fundo do carrinho, um bilhete estava dobrado de forma simples. Por favor, ajude. Não posso mais cuidar do meu filho. Peço que o levem, deem-lhe um lar, amor e calor. O nome dele é Samuel. Me perdoem, pessoas bondosas. E você também me perdoe, Samuel. Lágrimas escorreram pelo rosto de Isabela enquanto ela pegava o bebê com cuidado nos braços. O corpinho quente e frágil do pequeno se aninhou contra ela, como se encontrasse consolo. Ele era tão delicado que parecia uma boneca de infância, e naquele momento, Isabela sentiu como se estivesse segurando um pedaço do destino. Pobre criança! O que devemos fazer? Murmurou Isabela, com os olhos marejados. Ele precisa de ajuda, respondeu Gabriel, fitando o bebê com um olhar sério. Vamos entrar em contato com os serviços de assistência social. Eles poderão levá-lo para um abrigo. Isabela voltou a olhar para o pequeno Samuel, aninhado em seus braços, e sentiu algo profundo e poderoso florescer em seu coração. Era amor à primeira vista. Não, ele não precisa de um abrigo. Quero cuidar dele.
Se a mãe biológica desistiu, vou criá-lo como meu filho. Gabriel sorriu, um sorriso caloroso que parecia iluminar o momento. Então faremos o que for necessário para que isso aconteça. Vou te ajudar com toda a documentação. Com essa decisão, Gabriel empurrou o carrinho como se já fosse um pai experiente, enquanto Isabela segurava o pequeno Samuel junto ao peito. Ela sussurrava palavras carinhosas ao bebê, promessas de amor e proteção. Naquele instante, nada mais importava. Nem os mistérios envolvendo sua sogra, nem a traição de Sérgio, que antes parecia ser o maior golpe de sua vida. Tudo isso ficou em segundo plano diante da alegria e do propósito renovado que Samuel lhe trouxe. Quando contou a novidade ao pai, Pedro Valentim ficou radiante. Samuel é um nome maravilhoso. Não tenha dúvidas, minha filha. Se precisar de ajuda com os documentos, estarei ao seu lado. Tenho certeza de que esse pequeno será muito feliz, disse o ex-advogado, com os olhos brilhando de orgulho e alegria. Afinal, ele terá uma mãe dedicada e amorosa. A identidade da mãe biológica de Samuel foi descoberta rapidamente. Tratava-se de uma jovem de uma província distante, abandonada pelo noivo ao descobrir que ela estava grávida. Sem apoio emocional ou financeiro, a mulher enfrentou uma crise que resultou em sua internação em uma clínica psiquiátrica. Embora estivesse em tratamento, as autoridades já haviam decidido pela retirada de seus direitos parentais. A própria mulher admitia que não tinha condições de criar o filho e acreditava que o melhor destino para ele seria um orfanato. Com a ajuda dos contatos de Pedro, o homem que abandonou a jovem também foi localizado e confrontado. Apesar disso, ele negou veementemente a paternidade, afirmando que o bebê não era seu. Para Isabela, isso não fazia diferença. Samuel já era seu mundo, sua razão de viver. O caso de Samuel chamou a atenção da mídia local e acabou sendo exibido em um segmento breve na televisão. Por alguns momentos, Isabela tornou-se uma estrela, admirada pela coragem e pelo amor incondicional que demonstrava ao adotar o pequeno. Naquele dia, enquanto segurava Samuel, Isabela sentiu que sua vida havia encontrado um novo rumo. E em seu coração, sabia que nada poderia ser mais importante do que ser mãe daquele menino tão especial. Enquanto aguardava os resultados da investigação de Gabriel, os dias pareciam se arrastar. O detetive estava mergulhado no trabalho, analisando os negócios de Sérgio, seus contatos e todos os detalhes de sua vida. Finalmente, as primeiras pistas começaram a surgir. Isabela estava no quarto, embalando Samuel, que dormia tranquilo em seu berço, quando Gabriel entrou com cuidado. Sua expressão era grave, mas determinada. Dizer que você vai ficar chocada é pouco, Isabela, começou ele, segurando uma foto em mãos. Esta é Olívia Vasconcelos Andrade. Isabela olhou para a imagem e ficou paralisada. A mulher na foto era idêntica à sua sogra. Como assim? Isso é uma piada? Sussurrou ela, incrédula. Eu deveria rir disso? Não é piada, é sério. Olívia é irmã gêmea de Helena, explicou Gabriel. Elas foram separadas ainda crianças, em um orfanato. O diretor do orfanato foi responsável por colocar cada uma em famílias diferentes. Recentemente, Olívia reencontrou Helena e, desde então, começou a se passar por ela. Isabela mal podia acreditar no que ouvia. Isso é impossível, murmurou, tentando processar as palavras. Olívia não é apenas irmã gêmea de Helena. Ela é viúva de um chefe do crime organizado e tem intenções bem diferentes das de sua verdadeira sogra, continuou Gabriel. O choque tomou conta de Isabela. Então, todo esse tempo, quem ia me ver não era minha sogra, mas uma mulher perigosa disfarçada? Sim, confirmou Gabriel. Estamos monitorando Olívia e já estamos organizando uma operação para prendê-la. Mas como ela conseguiu substituir Helena tão facilmente? Perguntou Isabela, ainda tentando entender. Foi um golpe de sorte para ela. Helena teve uma crise de hipertensão e precisou ser hospitalizada. Olívia aproveitou a oportunidade e começou a ir até você no domingo, fingindo ser Helena, para comer tortas e, claro, com outros objetivos. Isabela levou a mão à testa, lembrando-se de algo. Agora faz sentido. Naquele dia, ela nem pediu a torta de cereja, que sempre dizia ser a favorita dela. Eu estranhei, mas nunca imaginei algo assim. Gabriel se aproximou, colocando a mão no ombro dela. Tudo vai ficar bem, Isabela. Estamos com isso sob controle. Em breve,
Essa impostora será presa. Depois de acompanhar Gabriel até a porta, Isabela voltou para junto de Samuel, tentando processar tudo o que havia descoberto. Mais tarde, quando a tarde começava a se despedir, o telefone tocou. Era Gabriel, e sua voz transmitia uma satisfação inconfundível. Pode nos parabenizar. Prendemos Olívia. Como foi? Me conta. Estou curiosa. Respondeu ela, ansiosa. Gabriel riu suavemente antes de começar a relatar os detalhes da operação, enquanto Isabela sentia um misto de alívio e gratidão por finalmente ver o pesadelo começar a chegar ao fim. Estávamos monitorando cada passo dela. Olívia se encontrou com algumas pessoas, possivelmente membros de uma gangue. Decidimos que era o momento certo para agir, explicou Gabriel, com a voz firme. Uma gangue inteira, exclamou Isabela, surpresa. Exatamente. Quando apresentamos o mandado de prisão, Olívia ficou paralisada. Tentou negar tudo, alegando que não sabia de nada, mas tínhamos provas suficientes. Na casa dela, encontramos documentos que confirmavam sua ligação com atividades criminosas. Isabela hesitou antes de perguntar, tentando conter o nervosismo. Então, Sérgio não tem culpa? Gabriel fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Em certo sentido, ele pode ter sido apenas mais uma vítima. No telefone de Olívia, encontramos gravações de conversas com várias pessoas, detalhando seus planos para tomar o controle da empresa onde Sérgio trabalha. Ele respirou fundo antes de continuar. Tomar o controle da empresa era crucial para as atividades criminosas de Olívia e sua organização. A empresa tinha contratos de grande valor com o governo, e o acesso a esses recursos abriria portas para lavagem de dinheiro e para movimentações financeiras ilegais em larga escala. Além disso, a estrutura da empresa permitia esconder transações ilícitas sob a aparência de negócios legítimos, tornando-a uma peça estratégica para o esquema deles. Isabela ouvia atentamente, processando cada detalhe. Ela manipulava todos ao redor, prosseguiu Gabriel. Usou Sérgio como um peão no plano dela, embora ele talvez não tivesse noção completa do que estava acontecendo. Olívia foi considerada culpada e já está presa em um centro de detenção. Isabela ainda lutava para processar tudo. Era difícil acreditar que havia sido enganada, mas também sentia um grande alívio por finalmente conhecer a verdade. Obrigada, Gabriel. Eu realmente não sei como te agradecer, disse ela, com a sinceridade transbordando em sua voz. Não precisa agradecer. Fico feliz em poder ajudar, respondeu ele, com um sorriso gentil. Com o caso encerrado, Isabela pôde finalmente voltar para a casa de seu pai. Apesar do alívio, as emoções eram difíceis de lidar. Mas, com determinação, decidiu não se deixar abater. Entendeu que a vida é cheia de surpresas, algumas dolorosas, outras reveladoras, e que o importante era nunca perder a esperança. Embora a traição de Sérgio ainda deixasse marcas em seu coração, Isabela começou a enxergar o valor de quem realmente a amava. Gabriel, com sua bondade e atenção, mostrava ser alguém que merecia seu coração, diferente do homem que a havia traído. Agora, o próximo passo era enfrentar o doloroso processo de divórcio. Mesmo que Sérgio não estivesse diretamente envolvido no caso da escuta, Pedro acreditava que ele ainda deveria enfrentar as consequências de seus atos. No dia do julgamento, o tribunal estava lotado. Isabela, vestindo um elegante vestido azul petróleo, sentia-se desconfortável, mas determinada. Ao seu lado, Pedro, em sua cadeira de rodas, mantinha o olhar firme e encorajador, sendo seu maior suporte naquele momento tão difícil. Na outra extremidade da sala, Sérgio aguardava, de pé. Sua postura confiante havia desaparecido, substituída por um semblante tenso e inquieto. Ele evitava o olhar de Isabela, como se tentasse encontrar uma saída invisível para sua situação. Ao lado dele, estava a mulher ruiva e provocante, a mesma que Isabela havia visto antes, segurando um buquê de rosas. A presença dela, claramente uma provocação, simbolizava tudo o que havia levado ao colapso do casamento. Naquele dia, Isabela percebeu que, apesar das adversidades, ela era mais forte do que jamais imaginara. O divórcio seria um novo começo, uma oportunidade de reconstruir sua vida ao lado de pessoas que realmente a valorizavam. Isabela não sabia o nome da amante, mas sentia o olhar altivo e desdenhoso da mulher cravado nela como uma provocação silenciosa. Helena, sua sogra, não compareceu ao tribunal.
Tendo recebido alta recentemente da clínica, seguia recomendações médicas que a mantinham afastada do tumulto. Está em julgamento o processo de divórcio entre Isabela Moreira e Sérgio Moreira, anunciou o juiz, um homem alto, de semblante rígido, cuja presença era tão imponente quanto a própria lei. Isabela respirou fundo, tentando conter o tremor nas mãos. Sabia que aquele seria o momento de expor verdades que por muito tempo evitou encarar, até mesmo consigo mesma. Isabela Moreira, começou o juiz, com a voz firme. A senhora entrou com um pedido de divórcio, solicita a retirada do direito de seu marido sobre a moradia conjugal. Procede. Sim, meritíssimo, respondeu Isabela, erguendo a cabeça com determinação. Estou pedindo divórcio com base na infidelidade do meu marido e por ele ter, de forma deliberada, violado nossos votos matrimoniais. Sérgio não apenas me traiu, mas me humilhou e destruiu a confiança que sustentava nosso casamento. O juiz voltou-se para Sérgio. Sérgio Moreira, o senhor reconhece as acusações apresentadas contra você? Isso é um absurdo, exclamou Sérgio, sua voz carregada de indignação. Isabela sempre foi ciumenta e está inventando tudo isso para me prejudicar e ficar com tudo para ela. Antes que o juiz pudesse intervir, Pedro Valentim, sentado ao lado de Isabela, ergueu a voz. As alegações de Sérgio são infundadas, declarou com firmeza. As provas da traição do meu genro são irrefutáveis. O dispositivo de escuta instalado no vaso pela tia dele, Olívia, gravou conversas comprometedoras entre ele e sua amante. Além disso, há testemunhas que confirmam sua infidelidade. A sala mergulhou em silêncio. O impacto das palavras de Pedro era palpável. Ele apresentou as provas ao juiz. Isabela sentiu como se um peso imenso fosse retirado de seus ombros. A verdade finalmente estava sendo exposta, e não havia mais espaço para mentiras. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto olhava para o pai. Não precisava, papai. Você já fez tanto por mim, disse ela, emocionada. Pedro apertou a mão de Isabela e respondeu com um olhar encorajador. Estou aqui por você. O juiz examinou as provas, concordando enquanto lia os documentos e ouvia os áudios. Após alguns minutos de análise, voltou-se para Sérgio com um tom de severidade. Sérgio Moreira, as provas contra você são claras e conclusivas. Suas palavras não encontram respaldo em nenhum fato apresentado. Além disso, ficou evidente que o senhor violou o contrato antinupcial firmado com sua esposa, onde estava estipulado que, em caso de traição por qualquer das partes, o infrator perderia todos os direitos patrimoniais acordados. Suas ações causaram danos morais à sua esposa e violaram os princípios de confiança que fundamentam o casamento. O tribunal decide dissolver o matrimônio. O som do martelo do juiz soou firme, encerrando o julgamento. Um murmúrio percorreu o tribunal. Algumas pessoas murmuravam palavras de apoio a Isabela, enquanto outras a olhavam com julgamento nos olhos. Sérgio, por sua vez, parecia atordoado. Seus olhos vagavam, alternando entre incredulidade e confusão, enquanto observava a ex-esposa com uma expressão que misturava frustração e derrota. Sérgio Moreira, o senhor perde o direito de residir no apartamento conjugal, declarou o juiz com firmeza. O imóvel passa a ser propriedade exclusiva de Isabela Moreira, uma vez que foi com o dinheiro do pai dela que a maior parte do financiamento foi quitada. Além disso, o juiz prosseguiu. Fica decidido que, devido à quebra do contrato antinupcial por meio de traição, o senhor renuncia a qualquer direito sobre os bens adquiridos durante o casamento. O rosto de Sérgio se contorceu em uma mistura de raiva e humilhação. Ele lançou um olhar desesperado para a amante, que até aquele momento parecia seu apoio. No entanto, a expressão dela era de surpresa e desprezo. Isabela, porém, sentiu uma onda de alívio. Pela primeira vez, viu um futuro livre das mentiras e traições que a aprisionaram por tanto tempo. Era o fim de um capítulo doloroso, mas também o começo de algo novo. E ao olhar para Pedro, sabia que não enfrentaria isso sozinha. O que você está fazendo? Sérgio, sussurrou para a amante. Você prometeu. Ela o encarou com frieza e respondeu, jogando a bolsa no ombro. Prometi o quê? Ficar ao lado de um homem falido e humilhado? Não tenho motivos para perder tempo com você. Com passos decididos, a mulher se virou e deixou a sala sem olhar para trás, como se Sérgio já não significasse nada para ela. Sérgio, agora sozinho, sentiu o peso esmagador da derrota. Sua arrogância desmoronou,
e a confiança que sempre exibia foi substituída por uma expressão de total abandono. A audiência está encerrada, anunciou o juiz, batendo o martelo. Pedro Valentim, em sua cadeira de rodas, estendeu o braço para ajudar Isabela a se levantar. Conseguimos, minha filha, disse ele com um tom calmo, mas cheio de emoção. Agora você pode começar uma nova vida. Isabela olhou para ele com um sorriso sincero. Sim, papai. Obrigada por tudo. Ao sair do prédio, Isabela sentiu algo que há muito não experimentava: leveza. Era como se o peso que carregava por anos tivesse finalmente se dissipado. O ar fresco acariciava seu rosto, e o sol, tímido entre as nuvens, enchia seu coração de esperança e renovação. Do lado de fora, Gabriel a esperava, segurando um buquê de flores em mãos. Ele sorriu ao vê-la, aproximando-se com delicadeza. Isabela, preciso te dizer algo que é muito importante para mim neste momento. Você passou por uma situação extremamente difícil, e eu admiro profundamente sua força, começou ele, entregando-lhe o buquê. Desde o primeiro momento em que te vi, eu me apaixonei. Você é uma mulher forte, amorosa, inteligente e única. Quero estar ao seu lado para sempre. Isabela corou, seu coração acelerado pelas palavras de Gabriel. Pedro, percebendo o momento especial, afastou-se discretamente com sua cadeira de rodas, respeitando o instante. Gabriel, eu também te amo, respondeu Isabela, com lágrimas de emoção nos olhos. Então, case-se comigo, disse ele, encarando-a diretamente, com sinceridade e amor. Isabela concordou, e as lágrimas começaram a rolar por seu rosto. Gabriel a puxou para um abraço caloroso, e naquele gesto, Isabela encontrou tudo o que faltava em sua vida: amor, proteção e paz. Pouco tempo depois, eles se casaram. A cerimônia foi simples, mas cheia de amor e aconchego. O pequeno Samuel, agora oficialmente filho do casal, irradiava felicidade, e Scooby, o filhote da família, encantava a todos com sua energia e latidos alegres. Isabela sabia que, finalmente, tinha tudo o que precisava para ser feliz. Com Gabriel e Samuel ao seu lado, ela enxergava um futuro promissor e repleto de momentos felizes. Se você gostou dessa história, não se esqueça de apoiar clicando no botão de curtir. Isso significa muito para mim. Obrigado e tudo de bom.